nem toda pedra de tropeço pode ser o inimigo ou pode ser algo ruim para você. Às vezes essa pedra de tropeço que aconteceu no meio do caminho pode ser um chamado de Deus para que você volte à presença dele de volta. E outra coisa, nem toda igreja, congregação que está lotada de pessoas, que tem louvores, hinos lindos, pode ser que a presença de Deus esteja naquele lugar. E para isso precisamos ter o discernimento do Senhor. Para isso precisamos ouvir o que Deus está nos falando. E também perguntar para Deus se estamos fazendo de acordo com a vontade dele ou de acordo com a vontade nossa ou do homem para agradar as pessoas. E no livro de 2 Samuel, capítulo 6, começando do versículo 5, vai dizer o quê? Que Davi e os israelitas, eles dançavam e cantavam com todas as suas forças e louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores e, enfim. Eles estavam aqui pegando a Arca da Aliança, levando a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus, ok? Diz aqui no versículo 6 que quando eles chegaram ao campo de descascar cereais que pertenciam a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Versículo 7. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Eu fiquei assustada quando eu li de começo. Eu falei assim, oxe, por que ele morreu? Ele só estava ali segurando a arca para não cair. Então, obviamente, isso não é algo ruim, porém, há um significado. Primeiro, eles não estavam obedecendo à forma como Deus havia ordenado que eles transportassem essa arca para Jerusalém. Segundo, o erro de Davi foi que a arca ela foi colocada em uma carroça nova, puxada por quem? Por bois. Os bois estavam levando. E quem foi que tropeçou no caminho? Foi os bois. E o que isso quer dizer? E, segundo a lei do livro de Números, capítulo 4, versículo do 15, diz que somente os filhos de Coate podiam levar a Arca da Aliança. E detalhe, não era levada em cima de boi, não era levada com os bois, mas usando varas. Por quê? Eles não podiam tocar na arca. E Davi, ele copiou o modelo dos filisteus. E Davi estava usando os bois para carregar a aliança. Ou seja, Davi fez do jeito do mundo e não do jeito que Deus ordenou, que Deus queria. E muitas das vezes nós fazemos as coisas achando que estamos abalando, né? Estamos fazendo para agradar homens. E isso desagrada ao coração de Deus. Então, nem tudo que parece ser é. Nem tudo que você acha que é de Deus pode ser de Deus. Não estou generalizando que todas as igrejas que estão cheias, que todas as igrejas que têm os louvores lindos, que tem muitas pessoas, isso significa que a presença de Deus não está ali. Mas temos que ter esse discernimento que às vezes, até eu, me coloco nisso também, que nem tudo que fazemos pode estar sendo do agrado de Deus. Por isso a importância de perguntar ao Senhor, está do teu agrado, Senhor? É assim, me mostra o caminho, ilumina os meus passos para que eu possa saber se é da tua vontade ou não. Pede sabedoria a Deus, assim como Salomão, para discernir entre o bem e o mal, para você poder caminhar com Cristo. E, infelizmente, hoje está cheio de pessoas fazendo aquilo que agrada a outras pessoas, a homens, não que agrada a Deus. E continuando no livro de Números, capítulo 4, versículo 15, também vai dizer que aqueles que tocassem na arca, elas iriam o quê? Morrer.
Então, havia uma ordem lá atrás. Então, assim, quando Deus fala, tá falado, ele não tira. E houve uma desobediência. Então, aquela pedra no meio do caminho ali, onde os bois tropeçaram, creio eu que tinha uma pedra, alguma coisa ali no meio do caminho que eles tropeçaram, foi simplesmente para chamar a atenção de Davi e dizer assim: basta, basta, não é do meu jeito, olha para mim, olha para mim. Tanto é que quando Davi ficou com medo de levar a arca, que ele começou a pensar assim: agora, se Uzá morreu, o que eu vou fazer? Como que eu vou levar essa arca? Aí ele pensou: vou deixar na casa de Obed-edom. Deixou na casa de Obed-edom por 3 meses. Nesses 3 meses, o que aconteceu? A casa de Obed-edom foi abençoada, ricamente abençoada. Eles estavam prosperando ali. E Davi ficou: uai, como assim eles estão sendo abençoados? O que eu estava fazendo de errado que aconteceu aquilo que aconteceu com Uzá? O problema não era a arca. O problema estava em quem estava carregando a arca, da forma que estavam fazendo. Porque era da forma que agradava ao homem. Eu vou fazer aquilo que todos vão ver. Estava ali cheio de ego. Então, precisamos voltar. Depois que Davi fez da forma certa, aconteceu o quê? Deus abençoou. Eles conseguiram levar, não teve mais problema nenhum. Davi se santificou. Davi trocou as vestes. Davi fez sacrifício ao Senhor. Hoje não precisamos fazer sacrifício, mas temos que obedecer da forma como Deus quer, não da forma como o homem quer. O Senhor está nos chamando hoje para voltar à obediência e à sua presença. Não adianta a gente fazer as coisas e achar que o homem vai nos abençoar, que o homem não vai nos abençoar. Nós devemos fazer as coisas para que Deus ser glorificado, não nós, para que nós venhamos diminuir e Deus crescer na nossa vida. Então, se você que está vendo esse vídeo está fazendo as coisas para agradar o homem, para. Deus está dizendo assim: basta. Volta à minha presença, porque Ele vai permitir pedras de tropeço no caminho. Se você já tentou diversas vezes sair de uma situação e está continuando nessa situação de escassez, de derrota, para. Observa o que Deus está falando. Se não é momento de você voltar, mudar a direção, porque você estava indo numa direção a qual é a tua vontade, não a vontade de Deus. E pergunta para o Senhor: o que precisa fazer? Aonde você está errando? Porque pode ser essa pedra de tropeço que está acontecendo, pode ser Deus chamando você à presença. Porque você está indo ser a presença dEle. Você não está perguntando para Ele se assim tá bom. Você está simplesmente indo. E Deus está dizendo: para, olha para mim. Volte à minha presença. Já chega de agradar homens, fazer de acordo com as tuas vontades. Tem que ser da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, não tem acordo. Com Deus, ou é da vontade, é do jeito dele, ou não tem acordo. Então, pergunte ao Senhor. E se essa palavra tocou o teu coração, compartilha, comenta, curte. E é isso. Beijos.